Diz assim a palavra de Deus: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Agora, coloca aí o marcador da sua Bíblia nesse texto, marca aí com o dedo e avance lá para o Evangelho de João. João capítulo 21. Vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. E Pedro disse: vou pescar. E eles saíram, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pode se assentar, deixa aí sua Bíblia aberta, não fecha não. Nós vamos meditar na palavra e você confere tudo que eu ia falando aqui. Irmãos, feche os seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu te louvo por tudo que já aconteceu neste culto. E te peço, Senhor, fala ao coração da sua igreja, fala ao coração dessa juventude que o Senhor trouxe aqui hoje, Senhor. Que nós venhamos entender o que o Senhor tem para falar ao nosso coração e que nós venhamos cumprir o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha para cá. Eu vou te contextualizar nessa mensagem. O texto que eu acabei de ler, o primeiro é em Mateus e o segundo é em João. Para quem lê eles dois assim rapidamente, acredita que eles estão fazendo parte praticamente do mesmo contexto, mas não. Esses dois textos, eles têm contextos muito diferentes. No primeiro que nós lemos de Mateus, a Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado, depois de passar pelo deserto, ele sai procurando algumas pessoas para o ajudar no seu ministério. Jesus sairia pregando o Evangelho, ele sairia transformando vidas, curando enfermos, e ele procura algumas pessoas para poder ajudá-lo nesse ministério. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia diz que Jesus está passando perto do lago e ele vê alguns homens. Dentre esses homens que estão ali à beira do mar, arrumando as suas redes, tem um homem chamado Pedro. Olha para o seu irmão e fala: Pedro. Jesus vê ali junto com aqueles homens um tal de Pedro. E Jesus fala com eles assim: olha só, Jesus chega até eles e fala assim: olha, só me segue que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus falou que iria fazer os pescadores de homens. Naquele momento, a Bíblia diz, nós lemos aqui em Mateus capítulo 4, versículo 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No momento em que Jesus falou com os discípulos: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eles largaram tudo, deixaram suas redes e seguiram Jesus. Como que deve ter sido isso? Imagina aí, eles estão pescando. A pesca era o trabalho deles. Pedro não estava ali curtindo a vida. Ele não estava ali: eu vou tirar essa tarde, esse dia aqui para me pescar. Não, ele era pescador. Pedro precisava pescar e ele estava pescando. E aí do nada aparece um homem e fala com ele o seguinte: me segue que eu vou fazer você ser pescadores de homens. Existe algum peixe chamado homem? Não. Se existisse, a gente podia até imaginar por que Pedro seguiu. Porque, esse peixe homem aí é mais... não é lambari, não é tucunaré, peixe homem, olha. Mas não existe um peixe chamado homem. Não existe um peixe chamado alma. E no mesmo instante, a Bíblia diz que eles largam tudo. Eles deixam as redes, deixam o barco, deixam tudo e passam a seguir Jesus.
A Bíblia diz que Jesus continua procurando pessoas para poder ajudá-lo. E ele encontra mais algumas. Ele encontra um dos discípulos dele, por exemplo, ele encontra cobrando impostos, era cobrador. Ele estava ali cobrando o tributo do povo, Levi, o nome dele, Mateus, quem escreveu esse evangelho. E aí Jesus fala com ele assim: olha, Levi, larga tudo aí e me segue. No mesmo instante, a Bíblia diz que Levi largou tudo e começou a seguir Jesus. O que eu quero dizer para você com isso? A gente vai encontrar na Bíblia Jesus chamando discípulo por discípulo, apóstolo por apóstolo. E todos eles estavam ocupados de alguma forma. Nenhum deles estava ali à toa na beira da praia olhando para o nada. E Jesus chega e fala assim: para de fazer nada, vem fazer alguma coisa comigo. Nenhum deles. Todos eles estavam ocupados de alguma forma. E Jesus chega até eles e fala: largue isso aí e me segue. E a promessa de Jesus para todos eles é: eu vou fazer de vocês pescadores de almas. E Pedro acredita nisso. E nós vamos frisar aqui na vida de Pedro. E por que eu falei de Levi aqui então? Porque talvez você fale assim: Pedro deveria ser um pescador muito ruim. No outro texto que você leu, ele não tinha pego nada. Talvez ele achou: peixe não está dando nada para mim, não vou seguir esse cara aqui e ver o que vai dar. Só que não foi por isso que ele seguiu. Por que Levi largou então o emprego? Que era um emprego top da época. Era um emprego que ele estava ali registrado, ele trabalhava para o governo romano. Por que ele largou e seguiu Jesus? É porque eles acreditaram no que Jesus falou. E como eu disse, Jesus não foi atrás de um à toa, de um que não quer saber de nada. Ele foi atrás de quem estava ocupado. E eles largaram tudo e no mesmo instante passaram a seguir Jesus. E o que eu aprendi com isso meditando nessa palavra? Que esses cultos que vamos fazer daqui até o dia 25 do mês que vem, todos os cultos de jovens terão como tema resgate. E no decorrer dessa mensagem vocês vão entender o porquê que eu estou falando de Pedro e o porquê, onde que resgate vai encaixar nisso tudo que eu estou falando. Mas o importante é se entender que Jesus só chamava quem estava ocupado com alguma coisa. E aí isso traz ao meu coração, sabe o quê? Se Jesus te chamou e me chamou para estar aqui hoje, é porque Ele viu em nós pessoas que trabalham. Ele viu em nós pessoas que querem fazer alguma coisa, que estão capacitadas para fazer alguma coisa. Então, de início de conversa, para que você não coloque essa palavra de escanteio e diga: essa palavra não é para mim, eu quero te falar uma coisa. Nenhum trabalho, nada que nós façamos, nenhuma ocupação da nossa vida diária, do nosso cotidiano, serve de desculpas para nós podermos falar para Deus: Deus, mas eu não estou fazendo isso porque eu trabalho, eu não estou fazendo isso por causa disso, é porque eu estou tão ocupado, eu estou fazendo tanta coisa que por isso que eu não estou fazendo a obra do Senhor. Então aqui no início dessa mensagem, tira já essa desculpa: essa palavra que o Bim vai pegar não é para mim, porque Deus sabe o tanto que eu trabalho, eu só não estou fazendo essas coisas porque eu trabalho demais. Nenhuma ocupação serve de desculpas para não fazermos a obra de Deus, o chamado que Ele nos deu. Continuando então, está dando para entender isso aqui? Ele só chama a pessoa que está vendo que está ocupado, o primeiro ponto. Então, se Ele te chamou, você pode estar ocupado, Ele vai te chamar e se vira, mas faz o que Ele te chamou para fazer. Continuando, Pedro acredita em Jesus. E Pedro começa a seguir Jesus. Ele larga tudo e começa a seguir Jesus. E no decorrer dessa caminhada de Pedro com Jesus, a Bíblia diz que acontece muita coisa. Uma das coisas, algumas das coisas eu vou estar citando aqui. A Bíblia diz, por exemplo, que Pedro, enquanto estava com Jesus, ele contemplou Jesus curando várias pessoas. Várias. Tinha pessoa que estava com febre e Jesus curava. A sogra dele estava com febre e Jesus curou. Tinha pessoa que era aleijado, Jesus curava. E Pedro está vendo isso. Tinha pessoas que estavam ali encurvadas há não sei quantos anos, Jesus coloca a pessoa bem. Tinha pessoas mortas, só para você ter ideia, pessoas mortas já. A mulher está vindo chorando com a família dela, Jesus está vendo por que ela está chorando, tem um caixão na frente, o filho dela está morto. Jesus toca no caixão e fala: menino, levanta. E o menino levanta. Tenta imaginar Pedro do lado de Jesus.
Ele fala, valeu a pena seguir esse cara. Olha o que ele faz. Imagina aí, se coloque no lugar do Pedro. Olha o que esse cara faz. Muito bom, melhor do que pescar. Olha o tanto de gente que está aqui aplaudindo, falando que legal o que ele fez. Tenta imaginar Pedro com Jesus. Não passou fome, hora nenhuma. A Bíblia diz, por exemplo, que teve um momento em que eles estavam ali, uma grande multidão assentada, os discípulos, Pedro inclusive, e o povo com fome. A Bíblia diz que eles trazem até Jesus 5 pães e 2 peixes. A Bíblia fala que, no mesmo instante, Jesus faz uma oração e multiplica aquilo e alimenta todo mundo. Sabe o que eu acredito que Pedro viu naquele momento? E eu acredito que Deus fala conosco também nesse momento. Pedro era pescador. Ele precisava pegar o peixe para poder ter o seu alimento, a sua fonte de renda. Mas com Jesus, quando ele estava com Jesus, ele não precisava nem ir pescar. 2 peixes Jesus multiplicava para uma multidão. É como se Jesus estivesse mostrando para ele, está vendo, Pedro? Não precisa ir pescar. Não precisa de você ir pescar, que se você está comigo, eu vou suprir todas as suas necessidades. Se é de peixe que você gosta, tá aí, toma, come peixe aí, 5 mil. Jesus estava mostrando para ele, ele mostra para nós hoje também. Talvez você fale, mas eu trabalho, eu faço isso e aquilo outro. Desde que você se disponha a fazer aquilo que Jesus te chamou, não se preocupe com o peixe, não se preocupe com o pão. Ele vai suprir no momento dele, da forma dele, você não vai sentir falta. Está dando para entender isso aqui? E o que acontece então? Pedro, ele não está sentindo falta de peixe. Pedro está com Jesus, ele está alegre. Ele está vendo os mestres da lei, aqueles homens sábios que todo mundo respeitava, chegam até Jesus e começam a perguntar perguntas, daquelas capciosas para tentar pegar Jesus. E Jesus manda outra para eles que deixam eles todos desconfigurados. Tenta imaginar Pedro ali do lado, falar, tá vendo aí, ó, nem os mestres da lei bate aí no nosso mestre. Nosso mestre valeu a pena eu ter largado aquela rede, valeu a pena eu ter largado aquele barco e ter passado a seguir ele. Valeu a pena. E valeu mesmo. Pedro foi um dos homens que, enquanto Jesus na terra, foi um dos que mais se destacou no ministério. A gente vai ver, por exemplo, Pedro com uma ousadia tão grande que eles estão no mar, está uma tempestade tremenda, vem Jesus caminhando em cima da água, de noite, de madrugada. Os discípulos tudo achando que é fantasma, ele diz, é fantasma. E aí Jesus fala, não sou fantasma, não, sou eu, sou Jesus. Pedro, só o Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, então manda ele aí andando em cima das águas também. Olha o que ele pede. Olha o que Pedro fala. Você tem noção do que é isso? O mar está revolto, as ondas e tudo aquilo. E ele fala, se é o Senhor mesmo, manda. E Jesus fala, sou eu, vem então. E Pedro, ele afundou, todo mundo sabe disso. Pedro afundou e Jesus foi e puxou ele de volta. Mas na história da humanidade, só Jesus e Pedro podem afirmar que caminharam por cima das águas. Você tem noção do que é isso? Então Pedro, ele era um cara ousado, olha o que ele fez. Em outro momento, por exemplo, os guardas estão vindo prender Jesus. Os discípulos tudo quieto, tudo com medo. A Bíblia diz que Pedro saca um facão, uma espada, corta a orelha do soldado. Nenhum dos demais discípulos fez nada. Pedro pega uma espada e corta a orelha do cara. Jesus não pediu para ele fazer aquilo, ele é ousado. Ele falou, eu acreditei nas palavras que aquele homem falou, lá naquele dia, segue que eu vou fazer de você pescador de alma, eu estou com ele e não abro mão. E ele era tão garantido disso, que nesse mesmo dia que ele corta a orelha do cara, Jesus está conversando com eles e fala que alguém vai negar. E ele começa com uma filosofia muito bonita. Jesus, não. Pode ser que todo mundo te negue, mas eu não te nego de jeito nenhum. Jesus olha para ele e fala, Pedro, hoje ainda, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E acontece isso. Pedro, coitado, ele era ao mesmo tempo tão impulsivo que chegou um momento que ele estava ali com Jesus e Jesus falando, olha, eu vou morrer, eu vou ter que morrer, eu tenho que fazer isso. Aí Pedro chama Jesus no canto e começa a repreender Jesus. Olha só, não, para de falar que você vai morrer. Que negócio é esse de falar que vai morrer?
Jesus olha para ele assim, ó, sai fora, Satanás, aparta de mim. Pedro era impulsivo. Ele acreditou em Jesus no início. Assim como eu e você acreditamos quando um dia alguém fez a pergunta: você quer receber Jesus como seu Salvador? Você quer que Jesus te use? Você quer que Jesus faça isso e aquilo outro na sua vida? E através da sua vida, você acreditou. Eu acreditei. Você acreditou quando alguém falou que você ia ganhar almas para Jesus? Você acreditou quando alguém falou que você ia ser usado dentro dessa cidade para transformar vidas, para salvar vidas? Você acreditou nisso? Quem acreditou nisso? Quem acredita que vai ser usado ainda para ganhar essa cidade aqui para Jesus? Nós acreditamos, assim como Pedro acreditou. A palavra de Jesus foi: eu vou fazer de você pescador de alma. Ele acreditou. Só que surgiu algo inesperado na vida do Pedro. Aquilo que Jesus tanto falava aconteceu. Jesus tinha que ser morto, e ele foi morto. Tenta imaginar a decepção de Pedro. Ele estava num pique tão animado, ele estava naquele gás todo, e agora o Jesus dele, que ele olhava, olha que moral que nós estamos andando com Jesus. Agora o Jesus morreu. Tiraram já o corpo dele da cruz, colocaram no túmulo. Como é que fica o Pedro nessa história toda? Como é que fica aquela crença do Pedro, aquela fé toda que ele estava? No momento que o vento bateu, o Pedro fraquejou. E ele começou agora a lutar consigo mesmo. Por quê? Porque ele acreditou em algo e agora ele vê que a fé dele parece estar desmoronando. O meu Jesus falou que ia me ensinar a pescar almas. Morreu, e agora? O que vai ser de mim? Não vai se realizar aquilo que ele falou. E o tempo passa, Jesus ressuscita no terceiro dia, mas o Pedro está desmotivado. A Bíblia diz que um dia eles estão reunidos, os discípulos, isso nós lemos aqui no capítulo 21 de João, os discípulos estão lá reunidos, e olha só, todos eles reunidos, e aí no versículo 3, disse Simão Pedro: eu vou pescar. Quem foi que falou eu vou pescar? Quem foi? Pedro. Eles estavam lá no tédio total. Nosso Jesus subiu, nosso Jesus morreu, e agora o que vai acontecer? O Pedro tem a ideia de falar: eu vou pescar. Mas espera aí, Jesus não tinha falado para ele pescar. Jesus falou com ele lá no início do ministério: eu vou fazer de você pescador de homens. E agora está o Pedro, cabeça dura, com aquela fé tão fervorosa, que corta a orelha de um cara aqui, que quer mandar fogo numa cidade ali, que está com Jesus na transfiguração ali, em outra história. Aquele Pedro tão fervoroso agora está falando com os caras: acho que eu vou ir pescar. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que muitos de nós, assim como Pedro, quando recebemos a palavra de Deus, quando recebemos aquela ministração que falou: olha, você vai ser usado, você vai ganhar almas, você vai transformar essa cidade, você vai fazer diferença aqui em Santa Maria do Salto, nós acreditamos. Assim como Pedro, nós nos apegamos a isso, e durante um bom tempo nós corremos atrás das almas. Durante um bom tempo nós nos preocupamos com as vidas aí fora. Durante um bom tempo nós nos preocupamos de fazer o melhor culto, de fazer o melhor louvor, a melhor oração, a melhor adoração a Deus, os melhores evangelismos, irmos de casa em casa, levando o evangelho durante um bom tempo, assim como Pedro, quando Jesus estava com eles. Mas só que bateu um vento na vida do Pedro, o Jesus dele morreu. Assim como tem horas que bate um vento na nossa vida, o desânimo começa a chegar, o tempo começa a passar, e aí a gente se vê, assim como Pedro, desmotivado, sentado no banco da igreja, achando assim: eu vou lá no culto hoje, não preciso conversar nada nesse grupo aqui do GF, não, eles conversam aí. Eu não preciso me dispor para fazer alguma coisa, não, eles se viram lá. E a preguiça começa a tomar conta, e a gente começa a colocar de lado aquilo que Jesus já falou para a gente fazer. Assim como Pedro tinha colocado. É para ser pescador de alma, Pedro. Por que você está esperando? Vai ganhar alma. Pedro está dentro de uma casa, esperando o momento de sair para pescar.
E o Pedro, ele era tão influente que na hora que ele fala, eu vou pescar, os outros que estão com ele falam, nós vamos também. A gente vai com você. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Quantos de nós já fomos motivados e motivadores de outras pessoas, e hoje nós temos deixado isso esfriar e temos trazido pessoas para se esfriar junto conosco. Algumas pessoas que olham para nós como referência, e aí a pessoa fala, e aí, o que vão fazer, Fernanda? Ah, não, acho que eu não vou hoje no culto, não, vou ficar em casa. Ah, então vou ficar também. Era Pedro falando, eu vou ir pescar. Os outros, ah, você vai pescar, então eu vou ir também. Mas Jesus já não falou com a gente que é para ser pescador de alma. Tem um evangelismo, vamos marcar o evangelismo, fulano. Aí o Léo fala assim, ah, eu não vou ir nesse evangelismo não. Aí o Ramon Jack fala, ah, então eu também não vou não. Entende? Um dia nós já estivemos motivados para fazer a obra de Deus. O tempo está passando, a gente vai se desmotivando. E conforme nós estamos nos desmotivando, outras pessoas se desmotivam também. Outras pessoas olham para nós e veem em nós ainda uma referência, assim como os discípulos viam em Pedro. E essas pessoas acabam fazendo o quê? Ah, se a Laís não está fazendo, eu não vou fazer. Se o Luan não está, vou fazer para quê? A pastora Iris não está aqui fazendo isso aqui, então também não me preocupo, não. Ah, irmãos, esse texto que nós vamos ler aqui, a conclusão dele, vai mostrar para nós que Jesus vai fazer na nossa vida hoje, está fazendo na nossa vida hoje, o mesmo que ele veio fazer na vida do Pedro. O Pedro foi chamado para ser um pescador de almas. Você que está aqui foi chamado para ganhar vidas nessa cidade. Talvez você tenha pego novamente aquilo que Jesus falou que não é mais para você ser. Pedro estava querendo voltar para aquilo que ele já tinha feito um dia, onde Jesus falou, Pedro, não é aqui para você, você vai ganhar é alma para mim, você vai pescar, não é peixe não. Pedro agora estava querendo voltar para os peixes, assim como nós, em muitas das vezes, nós estamos assim, olha, eu era assim, eu trabalhava demais, sabe, eu não tinha tempo para Deus, mas um dia eu aceitei Jesus e agora minha vida está fluindo. Quando o desânimo bate, sabe o que vem para a gente também? Agora eu vou trabalhar de novo muito. Porque quando eu estou com Jesus, quando eu estou animado aqui com Ele, Ele começa a suprir todas as coisas que eu necessito. O desânimo começa a bater, eu paro de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, agora eu quero fazer o que eu fazia antes. Não, eu trabalhava demais, agora eu estou trabalhando demais de novo. Ah, eu era um cara que ficava mais, eu era mais caseiro, mas ficava fazendo as coisas da casa, começo a fazer as coisas da casa de novo e esqueço das coisas de Deus. É como se eu estivesse fazendo igual Pedro. Ah, Jesus, foi bom o tempo que eu estava aí com o Senhor, que eu estava motivado, mas agora eu vou seguir minha vida, eu vou fazer minhas coisas do jeito meu. E quando a gente faz isso, outras pessoas se espelham em nós e começam a desanimar também. Talvez você fale, ah, eu não, ninguém olha para mim com essa moral toda, não olha. Só o fato de você estar aqui dentro, tem pessoas lá fora que te observam e que querem ser igual a você, que querem transformar vidas da forma que você já transformou um dia, da forma que eu já transformei um dia. Essas pessoas estão esperando ver em nós o exemplo. E se o nosso exemplo for, não preciso fazer, vou voltar para a minha velha vida, elas vão fazer a mesma coisa. Quem está entendendo isso aqui? E a Bíblia diz que Pedro então decide voltar para o que ele fazia. E olha o detalhe, enquanto ele estava com Jesus, jamais faltou peixe para ele. Diversas vezes na Bíblia a gente vai encontrar falando de Jesus comendo peixe com os discípulos. Jesus gostava de peixe também. Nunca faltou. Até na hora de pagar um imposto, Jesus fala, ó, vai lá pegar um peixe, lá dentro da boca do peixe tem uma moeda, a gente paga esse imposto. Tanto que ele gostava de peixe. Mas Pedro, cabeça dura, queria voltar para os peixes do mar. E Jesus falou, vai ganhar alma. Beleza, chega nesse evangelho de João, a situação é completamente diferente. Lá naquele primeiro texto de Mateus, Jesus estava chamando Pedro, bora Pedro, vamos ser pescador de alma, ele larga tudo e segue. Aqui em João já é completamente diferente a situação. Já passou os anos que eles estavam com Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, e Pedro agora desmotivado, está querendo voltar para pescar. E Jesus, então acontece a seguinte situação. Pedro, grande pescador, ele vai para o mar com os discípulos, ele consegue influenciar os outros discípulos a irem,
E o que acontece quando eles estão lá? Lança a rede para um lado, à noite ainda. Na noite, a água está calma, os peixes estão ali todos prontinhos para ser pescados. Pedro lança a rede para cá, nada. Aí tem que juntar a rede de novo, lança para o outro lado, nada, não pega peixe nenhum. Passa a noite toda. Ele não consegue pegar um peixe, não pega nada. O que acontece então, irmãos? Quando já está amanhecendo, eles estão ali já desanimados, cansados, não pegamos nada. Talvez a gente está destreinado disso, andamos tanto com Jesus, perdemos aí o treinamento de pescar, só pode. Não tem peixe mais nessas águas, não tem lógica uma coisa dessa. Eles estão voltando. Quando eles estão voltando, a Bíblia diz que Jesus está na praia, eles não percebem que é Jesus. E Jesus fala, lança essa rede do lado ali, ó. Não sei porquê. Mas quando Jesus falou isso, mesmo sem eles reconhecerem que era Jesus, eles lançam novamente a rede. E a Bíblia diz que eles começam a puxar tanto peixe que o barco quase afunda. E eles começam a puxar muito peixe mesmo, ali, tudo peixe grande na rede, o barco quase afundando, eles ficam maravilhados com aquilo, e Pedro percebe, é Jesus. Alguém fala com Pedro, é o mestre, foi Jesus que mandou a gente jogar aqui. A Bíblia diz que na mesma hora Pedro nem espera barco chegar nem nada, ele tira a roupa, pula dentro d'água e vai até Jesus. Ele vai até a praia. No momento que ele encontra Jesus, ele está ali agora de joelhos, reconhecendo, Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor que tanto me motivou está aqui de novo. E o que acontece? Vem os discípulos agora com um monte de peixe. Jesus está lá, mas Pedro já vem correndo na frente. Está ali um monte de peixe vindo lá, eles estão trazendo. A Bíblia diz que foram 153 grandes peixes. Eu acredito que eles nunca pegaram tanto peixe na vida deles, ainda mais grandes. Todos eles eram grandes. Aí os discípulos vêm. Sabe qual seria a lógica, irmãos? A lógica seria mais ou menos assim. Eles estavam pescando. Eles estavam lá no mar. A lógica seria eles chegar com aquela rede cheia de peixe, pegar um daqueles peixes, pegar a faca, abrir o peixe, tirar as entranhas, depois começar a tirar as escamas do peixe, depois lavar bonitinho, passar sal. Aí sim, algum deles começar a arrumar ali uns gravetos para fazer uma fogueira, espetar aquele peixe no graveto e pôr para assar. O certo seria esse. Só que sabe como é interessante a Bíblia? Que eles estão vindo de lá cheio de peixe para ver Jesus. Quando eles chegam, a fogueira já está armada, a brasa já está acesa, o peixe já está assando no espeto. O que Jesus queria dizer para eles daquela hora ali? Olha, vai fazer o que eu mandei você fazer, que te suprir, cuido eu. Te sustentar de pé, cuido eu. Se é peixe que você quer, uma ovelha que sabe voltar, eu cuido de você, Pedro. Eu cuido de você, apóstolos. Jesus está falando para mim e para você, olha, se você precisa de algo, se você fazia algo e Ele te chamou, e você começou a se dedicar na obra dele, não se preocupa com o que você fazia. Ele vai te sustentar, Ele vai te suprir, Ele vai te manter de pé. Não precisa de você querer agarrar o mundo com as suas mãos, abraçar o mundo todo. Não precisa disso. Foca em ganhar almas para Cristo. Foca em edificar as vidas para Cristo e Ele vai te sustentar. Ele vai me sustentar, porque Ele fez isso com os discípulos. Ele meio que deu um tapa na cara deles, falando, tá vendo? Vocês estão naquela luta por peixe, olha o peixe aqui, já está assado, come. Jesus mostra isso para nós todo dia, irmãos. Todo dia. A gente acha que, não, é muito difícil, eu preciso correr atrás, eu preciso ganhar o meu dinheiro, o pão de cada dia. A Bíblia diz que busque primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você necessita para viver nessa terra, Deus vai te sustentar. Se Ele ama os pássaros, se Ele veste os lírios do campo, como dirá você? Sabe o que Ele está? A garantia que Ele está nos dando com a palavra de Mateus 6, Ele está falando para a gente o seguinte, olha, faz a minha obra e fome você não passa. Roupa para vestir você vai ter. É isso que Ele está falando. Não precisamos nos preocupar com essas coisas desde que nós façamos a vontade de Deus. Jesus havia chamado Pedro para pescar homens. Pedro está voltando para o que ele fazia antes, querendo pegar peixe. Jesus mostra, seu cabeça dura, olha o peixe aqui, ó. Vai ganhar alma para mim, porque peixe eu te dou a hora que eu quiser. E o que acontece?
E aqui chega num momento especial da mensagem. O Pedro, todos os discípulos agora estão sentados na beira da fogueira, mastigando peixe. Talvez num canto da praia, dentro do barco, está um monte de peixe grandão se debatendo. E Jesus poderia falar qualquer coisa, mas aí ele olha para Pedro. Ele poderia ter falado com os outros. E ele fala assim, olha, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. E disse Jesus pela terceira vez: cuide das minhas ovelhas. Sabe quais eram as ovelhas que Jesus estava citando? As pessoas, os filhos deles, os filhos dele, os homens. Muitos de nós imaginamos: por que Pedro ficou triste? Por que Jesus perguntou a ele 3 vezes isso? Você nunca se perguntou por que Pedro ficou magoado quando Jesus perguntou pela terceira vez? Algumas pessoas vão dizer: ah não, é porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então quando Jesus perguntou 3 vezes, Pedro lembrou daquilo e ficou magoado, ficou triste com a lembrança. Não foi por causa disso. Alguns vão afirmar: é porque no grego em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra amor tem mais de um significado. Existem outras palavras para amor que no português é só amor. Pedro, você me ama? Jesus estava falando ali o amor ágape, que significa um amor incondicional, que dá vida pelo outro. Pedro, você me ama com um amor incondicional? E Pedro respondendo: Senhor, eu te amo com um amor filo, o amor de gostar, o amor de amigo muito querido. Mas não é esse ágape incondicional, não. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama com um amor ágape incondicional? Ah, Jesus, eu amo com um amor filo, eu até gosto do Senhor demais da conta. E aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama com amor incondicional? Pedro responde do mesmo jeito. Pode ser que foi por causa disso? Pode. Mas sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? Por que Pedro se magoou? Porque nesse momento em que Jesus veio falar essas coisas com ele, nos momentos em que Jesus dizia: cuide das minhas ovelhas, era Jesus fazendo Pedro se lembrar, não daquela pesca maravilhosa ali, mas fazendo Pedro recordar lá do momento em que ele estava na beira do mar, juntando as redes, e Jesus passa por ele e fala o seguinte: olha, eu vou fazer de você pescador de homens, eu vou fazer de você pescador de almas, de vidas. Então naquele momento ali, Pedro recorda-se do que Jesus havia falado no passado, e quando ele recorda, aí sim ele percebe: o que é que eu estou fazendo? Ele me chamou para cuidar das ovelhas, ele me chamou para salvar as vidas, para ganhar homens para o reino dele. E aqui estou eu, cabeça dura, querendo pegar peixe. Quando Pedro fazia isso, ele demonstrava que ele não amava Cristo. Quando Pedro deixava de pescar almas para ir pescar peixe, ele estava dizendo: eu te amo, mas a atitude dele falava: eu não te amo. Porque Jesus diz o seguinte, ele diz: olha, amem-se. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo não ficou os dias dele deitado dentro de uma casa. Cristo não passou os dias de ministério dele curtindo praia à toa, não. Todas as vezes que a gente veio falar de Jesus aqui, ele estava pregando, ele estava curando, ele estava se importando com as pessoas. E Jesus queria fazer isso na vida de Pedro. Porém, Pedro estava resistindo a isso, provando que ele não amava o mestre como ele dizia que amava. Foi por isso que Pedro se magoou, porque ele reconheceu: se eu amasse mesmo, eu estava cuidando das ovelhas, eu estava me importando com o meu próximo, com as pessoas. E Jesus precisa trazer todo esse contexto para poder resgatar Pedro novamente para o chamado que ele havia feito no princípio de tudo. Quem sabe, e isso aqui pode ter certeza, se você está aqui hoje,
Jesus ele está trazendo você para ouvir essa palavra porque Ele quer te resgatar para poder fazer de você o que você já foi um dia. Talvez você diga, mas agora agora que eu estou fazendo mais. Amém. Tem pessoas que são assim. Mas tem muitos aqui, nós sabemos disso, inclusive eu também, que nós já fomos mais ousados e usados por Deus aí fora. Nós já oramos mais. Nós já jejuamos mais por nós e pelo nosso próximo. Nós já evangelizamos mais. Nós já fizemos mais para Jesus. Mas o tempo veio passando e nós temos deixado de lado o nosso chamado. Nós temos deixado de lado o se importar com as pessoas. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós podemos cantar da melhor forma possível aqui na frente. Podemos pregar e a igreja manifestar aquela glória tremenda. Podemos ser aquelas pessoas referentes. É um homem que lê Bíblia, é um homem que jejua, é um homem que ora, uau! Mas se nós não nos importarmos com cada uma das pessoas aí fora, nós estamos, de certa forma, olhando para Jesus falando, eu não te amo e ponto final. Eu estou aqui enganando a mim mesmo. Eu estou enganando os meus irmãos. Porque se nós não amarmos quem está lá fora, não amarmos uns aos outros, de nada vale ler Bíblia. De nada vale oração se a Bíblia, se a oração não despertar em você o amor pelo próximo. Pedro era um cara que andou com Jesus tanto tempo, ele viu Jesus se importar com tanta gente, chorar com algumas pessoas, e agora está o Pedro querendo voltar para a vidinha medíocre que ele tinha, porque achava que tudo havia acabado. Jesus tem projeto para a sua vida. Jesus ele precisa entrar. Jesus precisa, ele pode subir lá no bairro novo agora e fazer o que ele quiser, mas ele quer usar as suas pernas, as minhas pernas, para caminhar nesse morro aí, lá pregar o evangelho, lá naquelas últimas casas. Jesus pode entrar agora na casa de alguém doente aí, para uma pessoa de pé curada, mas ele quer usar as suas mãos para ser colocadas em cima do enfermo e falar, seja curado em nome de Jesus. Ele quer usar a sua mão. Jesus ele pode, nesse momento, libertar o povo aí fora, ele pode trazer todo mundo para a casa dele, mas ele quer usar você, ele quer usar os seus braços, ele quer usar a sua voz, ele quer usar a sua mente, ele quer usar o seu corpo para poder resgatar as pessoas lá fora. E é por isso que ele te trouxe aqui, para que nessa primeira palavra você entenda que ele está te resgatando primeiro. Você entenda que ele quer te resgatar para ele, e ele quer falar com você, filha, filho, eu não te chamei para ficar sentado. Filha, eu não te chamei para se cansar a semana toda e não poder se dedicar no ensaio para poder me glorificar ali com uma dança, com uma peça. Filha, eu não te chamei para você se ocupar tanto e eu não poder te usar durante os dias da semana porque você está cansado. Não. Eu te trouxe aqui para te resgatar de novo. Para me resgatar de novo e falar, Bi, deixa trabalho um pouco de lado, se preocupa com as vidas e o seu trabalho vai fluir. Porque Pedro parou de se preocupar com o peixe, se preocupou com as pessoas e o peixe começou a vir igual água para ele. Pensa, irmãos, pensa em alguns momentos, há tempos atrás, em que nós trabalhávamos mais para Deus, eram células, era projeto de igreja, era projeto de evangelismo, era projeto de um monte de coisa. E o que acontecia? Está tudo bem com você, fulano? Está tudo numa boa, está bom demais. Você está empregado? Não estou não, mas está tudo numa boa. Ou então estou trabalhando muito, mas está tranquilo. Por quê? Porque Jesus te sustentava com força. Eu trabalhava no pesado junto com meu pai, e eu lembro que mesmo assim, todo dia, o ensaio nosso não era igual tem sido nos últimos tempos, 1 a 2, 3 vezes na semana, era todo dia. As peças não eram só com 2 pessoas, eram... Eu lembro aqui, o Railan lembra, 15 pessoas, aquele monte, assim, cada um com um monte de fala, papelzinho picado, decorando as falas, dedicação. A gente se dedicava e tudo fluía muito bem. Assim como Pedro, se dedica em ajudar as pessoas, não está faltando peixe. Quando ele achava que ia faltar, Jesus pegava 2 peixes e multiplicava um tanto. Irmãos, entenda isso nessa noite. Ame as pessoas, se dedique a amar o seu próximo, se dedique a cumprir o seu chamado e pode ter certeza, Jesus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Você não vai sentir falta de nada.
Isso é uma certeza que eu posso te passar, que Ele fala isso ao meu coração, eu não vou sentir falta de nada, porque Ele vai suprir, desde que eu me importe com as pessoas, desde que eu queira cumprir o meu chamado de cuidar das pessoas. Sabe por quê, gente? Porque ainda que Pedro pegasse todos os peixes do mar, se ele partisse naquele momento, nenhum peixe ia subir junto com ele. Se ele vendesse os peixes e ganhasse muito dinheiro, ele não podia levar um centavo para o céu. Mas as pessoas, sim. Cada vez que nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus e anunciar o Evangelho e ser usados por Ele, as vidas que nós evangelizamos, que nós falamos do amor de Cristo, vão para a glória junto conosco, quando nós subirmos. E para concluir, irmãos, Pedro entende, tanto que ele fica triste. E Jesus conclui dizendo o seguinte, olha o que Jesus fala? Digo-lhe a verdade, falando com Pedro. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, Pedro. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você deseja ir. Jesus estava falando aquilo ali porque Pedro ia morrer. Sabe o que isso quer dizer para nós? No momento em que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, recebemos uma palavra que vamos ser usados por Ele nessa terra, nós colocamos agora a nossa vida à total disposição dele. Não somos mais nós quem devemos definir o que vamos ou não fazer. Se Ele mandou pescar homem, vai pescar homem. Se Ele mandou ganhar alma, vamos ganhar alma. Quer dizer então que eu tenho que largar emprego, parar de me preocupar? Não, trabalha normalmente, cumpra o seu horário, faça as coisas, faça da sua melhor maneira, mas coloque a prioridade do seu coração em vidas humanas, pessoas. Ame mais a pessoa que está ao seu lado do que o seu telefone celular. Se o celular suja a tela, a gente limpa com o maior cuidado. Se o celular pega um vírus, não, vou mandar formatar, tem que cuidar. Se a tela, compra película, coloca a película bonitinho. E a pessoa do nosso lado com fome, com sede, pedindo socorro, e a gente acha que está tudo bem, Jesus. Não está tudo bem. Jesus quer resgatar em nós esse espírito missionário que Ele já colocou em nós um dia. Quem acredita nisso? E o cumprimento de tudo que nós vimos na vida de Pedro foi lindo. A Bíblia diz que, Atos capítulo 2, Jesus sobe para o céu. E 10 dias depois o Espírito Santo vem sobre os discípulos em Atos 2. E olha o que fala no versículo 14. Primeiro, vou te contextualizar na história aqui. O Espírito Santo desce, todo mundo reunido, e todo mundo começa a falar em línguas. Aí os caras que estão lá olham para os discípulos e falam, esses caras já estão bêbados, olha a hora. Nem 9 horas ainda, já está tudo bêbado. Olha quem se levanta para falar alguma coisa, para retrucar. Então, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Os 11 estão lá falando, está tudo bêbado. Pedro se levanta. Aquele que estava desmotivado, aquele que estava lá querendo pegar peixe, se levanta, não se contém. Ele entendeu que Jesus falou com ele, perguntando se ele amava. Versículo 41, no final da pregação de Pedro, a Bíblia diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia, teve um acréscimo de cerca de 3.000 homens, 3.000 almas. Sabe o que isso aqui mostra para mim e para você? A maior pesca da vida de Pedro, ele pega 153 peixes. Ele era um bom pescador. E ele pega 153 grandes peixes. Não era só peixe, era grande. Ele poderia já se gabar. Peguei, nesse barquinho aqui, peguei 153 peixes. Só que Jesus mostra para ele que se nós cumprirmos o que ele tem para nós, o nosso potencial vai ser muito maior. Porque se Pedro pegou 153 peixes, agora ele vem e em uma pregação. Ele não falou muita coisa aqui não, ele fez uma pregação. 3.000 almas se convertem a Jesus. Qual o pregador que você viu converter 3.000 almas? Qual de nós aqui ganhou 3.000 almas um dia? Nenhum. Sabe o que Jesus estava mostrando, Pedro? Você pode até ir lá fazer o que você gosta,
e fica aí pegando peixinho, aí você não tinha pegado nada se Jesus não tivesse com ele, nem os 153 ele tinha pego. Mas se você me deixar usá-lo, o que eu tenho para você é muito maior. Nenhuma pregação ele pega 3.000 almas para Jesus. Jesus está mostrando para mim e para você que talvez você ache, mas eu ganho tão pouco, eu trabalho e ganho pouco, eu tenho isso, eu faço os trabalhos da casa. Você pode até continuar fazendo isso e continuando nessa vida, mas se você se colocar à disposição do Filho de Deus hoje e falar com ele, Jesus, eu quero cumprir o seu chamado na minha vida, pode se preparar que aquele irmãozinho pequeno, que ganha tão pouquinho, vai ser lembrado nessa cidade como o maior ganhador de almas de Santa Maria do Salto. Aquela pessoa que se dedicava tanto na igreja, nem emprego tinha, coitado. Sim, aquele, Jesus pegou e ganhou almas demais com ele na cidade, porque ele entendeu qual era o seu chamado. E Jesus te trouxe aqui hoje para te falar isso. Você tem um chamado. Ele quer ganhar vidas, ele quer salvar vidas através da sua vida. Basta você agora se colocar à disposição e falar, eu quero, Jesus. Eu quero, me usa. Porque ainda que eu fique aqui levando a minha vida, tentando fazer do meu jeito, eu sei que se o Senhor fizer do seu jeito, recompensa muito maior, em número, o Senhor tem para mim, aqui na terra e aí no céu. Você acredita nisso? Irmão, fica de pé no seu lugar. Eu vou estar orando por vocês. Mas eu quero fazer um convite a todos aqui agora. Todos que estão aqui. Marcos, afasta um pouco essa coisa aqui para trás, por favor. Irmão, nós vamos orar. Mas eu quero te perguntar se você quer ou não cumprir esse chamado que Jesus tem na sua vida. Quando, bem? Amanhã? Não. Hoje. Agora. Depois do culto eu faço oração. Não, agora. Se você ouviu essa palavra, se você entendeu essa palavra, se você quer deixar Jesus te usar para ganhar as vidas nessa cidade, se você hoje aceita o resgate que Ele te propõe, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E todos nós de joelhos, nós vamos pedir a Deus para colocar... Nós vamos pedir a Deus para colocar em nós força para poder ganhar as vidas lá fora. Sozinhos nós não conseguimos. É hoje nós chegarmos até Ele e falarmos, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui tentando pegar meus peixes aqui no meu trabalho, estou aqui tentando pegar meus peixes aqui dentro de casa, fazendo as minhas coisas erradas todas para fazer, mas hoje Ele te chama. Deixa eu fazer de você pescador de homens. Deixa eu fazer você ganhador de almas nessa cidade. Se você tem esse desejo no seu coração, quero te convidar para vir aqui na frente. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Jesus. Todos nós. Saia do seu lugar. E nós vamos estar clamando aqui por almas. Nós vamos estar pedindo, Jesus, eu quero ganhar essas vidas nessa cidade. Eu não aceito ser um jovem. Isso, vamos todos nós nos ajoelhar. E nós vamos clamar, Jesus, eu não aceito, Jesus. Eu tenho total domínio da minha vida. Eu não sei dominar nada. Eu não sei tomar conta da minha rede social, que fica uma bagunça. Como dirá tomar conta da minha vida espiritual? Jesus quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida, Ruth. Jesus quer te usar para ganhar vidas nessa cidade. Ele quer usar cada um de nós que estamos aqui. Vai lá, irmãos. Entrega o controle na mão dele. Entrega hoje a sua vida por completo na mão dele. Fala, Jesus, se o Senhor quer me fazer ganhador de alma, não importa se eu estou tão sonhando com aquilo no meu serviço. Eu não produzo nada. Mas se o Senhor quer produzir em mim vidas, tens liberdade para isso. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Jesus nesse momento. Tente imaginar Pedro se desculpando. Jesus, eu sei que é para cuidar das suas ovelhas, me desculpa aí. Eu fui pegar peixe de novo, influenciei meus amigos aí. Não é normal não, Jesus. Tenta imaginar Pedro se desculpando. Talvez você tenha que se desculpar, mas apertou, amigo. Do primeiro dia que eu aceitei para hoje, apertou as contas. Por isso eu estou aqui. Por isso eu não estou ganhando essas vidas aqui. Ai, irmão, deixa ele tomar a direção. Ele quer pegar a sua vida hoje, para transformar outras vidas. Ele te usar. Em nome de Jesus, Pai. Está aqui meu lugar, que eu quero você.
Mas o Senhor sabe que nós já tivemos um dia, nós já tivemos um dia mais sede, nós já tivemos fome pelas almas. O Senhor sabe que não tinha esse rio, não tinha tempo ruim, Jesus. A gente saía, podia estar chuva, podia estar sol, a gente ia atrás das almas, a gente se importava com as pessoas, Pai. E o tempo vai passando, a gente vai achando que está tudo normal, que está tudo bem. Ah, Deus, não está tudo bem não, Senhor. Nós queremos que seja bem a partir de agora. Nós queremos que o Senhor assuma novamente, Pai. Nós queremos provar que te amamos amando o nosso próximo lá fora. Não só está aqui dentro da igreja, está aqui é muito bom, Deus. Está aqui é muito bom. Mas o Senhor quer subir nos morros, o Senhor quer entrar lá nos balados, o Senhor quer entrar nas casas, e o Senhor quer entrar na comida, Ele está aqui, querendo que uma pessoa aqui que vai focar tanto no trabalho, está eu aqui faltando tanto na minha rede social, me faltando tantas coisas do meu dia a dia, ou no meu casamento, nos meus trabalhos, e está tudo porque o Senhor me chamou. Deus, desperta em nós, Senhor. Desperta em nós esse sede pelas almas. Desperta em nós essa fome pelas vidas, Senhor. Não nos deixe achar que as coisas são mais importantes do que as pessoas, porque não são, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, achar que as coisas do nosso cotidiano, do nosso trabalho, que vemos tudo que nós temos na nossa vida, que é mais importante do que o algo, porque não é, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a outra forma que o Senhor ensinou Pedro. Ensina o Senhor para ver toda uma situação, fazer ele tentar pegar peça a noite toda e não conseguir pegar nenhum. Para depois disso, o Senhor deseja que você supre todas as necessidades dele. Nosso combatente, nosso batalhar, nosso batismo com o nosso livro, nosso batismo para cada um de nós, Deus. Que não precisamos nos perguntar, porque o Senhor vai suprir tudo. O Senhor vai suprir todas as coisas. Só precisamos querer, só precisamos ansiar pelas vidas. E o Senhor vai nos sustentar, Senhor. Ele quer fazer para juntos de nós. Ele quer fazer ganhador de almas. Ele quer ver você sorrindo, não somente, porque está sorrindo, é porque a conta está arreciada, não, é porque ele está danado, é porque ele está se importando com as pessoas. Muitas ligações, aleluia, Jesus, paz de multidão, paz de multidões, paz de multidões, Pai, que não nos achamos limitados, não, Senhor. A tua palavra diz que em ti nós somos mais que vencedores, Deus. Que em ti nós podemos todas as coisas, Deus, fortalece. É o Senhor que nos supre, e esse momento. Ah, Deus. Irmãos, Chica, Jesus te chamou para ganhar almas nessa cidade, ganha almas. Viviane, Jesus te chamou para amar as pessoas, para ganhar almas, ganha almas. Irmão, ganha almas para Jesus. Não se importa com as coisas, Ele vai sustentar. Ele vai sustentar, Ele vai sustentar as pessoas. Não tem coisa mais importante nesse mundo. Não tem coisa mais importante nesse mundo que as pessoas, Ezequiel. Jesus te dá a força, Ele te supre, Ele supre todas essas necessidades. Ele quer ganhar alma para Ele, ganha alma para Ele. Ele está te chamando hoje para o seu chamado mundo, ganha alma, Deus. Ganha alma, irmão. Ele te chamou para ter essa felicidade, vidas para Jesus, anúncia, vidas para Jesus, vidas para Jesus. Não há coisa mais importante porque Ele não veio aqui morrer por peixe, Ele não veio aqui morrer por nada nessa terra, como você disse, Ele humanos. Ama as pessoas, ama as pessoas, olha, você saiu para embora, olha para dentro dos bares, olha para você fazendo bebendo.
na sua história, lembra disso. Não há coisa mais importante nesse mundo que as pessoas. Deus em primeiro lugar sempre. Mas as pessoas que estão aqui são as coisas mais importantes que Ele deixou. E Ele deixou para que nós cuidemos. Esse é o nosso chamado. E hoje, se você veio aqui com sinceridade, Ele te resgata. Te resgata como ganhador e ganhadora de almas aqui. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então, ele fica no meio, ele isso. Aleluia! Retorne para o seu lugar. Retorne para o seu lugar, não da mesma forma que veio, mas como agora, esse servo que vai fazer o seu Senhor mandou. Ganhar almas. Ganhar almas. Ganhar almas, almas. Resgatar almas. É para isso que Ele nos chamou. Aleluia, Jesus. Olha para cá, irmãos. Quem entendeu isso aqui que foi falado? Quem entendeu isso aqui que foi feito? Você não saiu do seu lugar em vão. Você veio aqui arcado no compromisso. Você veio aqui como Pedro vindo até a praia. Mestre! E aqui nessa simples oração, Jesus olha para a sua vida e fala: filho, só faz o que eu te mando e eu vou te sustentar. Só faz o que eu te ordenei, só cumpre o chamado que eu tenho na sua vida e eu vou te manter firme e de pé. Não se preocupa, Ele vai te sustentar. Só se preocupe com as vidas. Em primeiro lugar, ame a Deus. Em segundo lugar, ame as pessoas nessa terra. Deus está fazendo isso comigo. E essa palavra, ainda que você tenha pego ela, Ele fala ao meu coração. Eu estou pegando tudo isso para mim, primeiro para mim. Ele hoje começa um resgate em minha vida. Ele hoje começa a me trazer de volta à ativa. E Ele quer te trazer também. E se você veio aqui fazer essa oração, se prepare. Se prepare para na segunda-feira. Ah, mas tem tantos afazeres? Tem. Mas tem um amigo que eu tenho que ligar aqui primeiro. E aí, meu amigo, como é que você está? Está bom? Está bem mesmo? Ah, então tá bom. Agora eu vou fazer meus afazeres. Se preocupa primeiro com as pessoas. Amém?